A criatividade em Reggio Emílio. A criatividade em Reggio Emílio tem total amplitude e a ampliação desse conceito de criatividade, ela é verdadeiramente inspiração em Vygotsky. E Vygotsky é extremamente importante para a experiência de Reggio. Reggio, para Vygotsky, hoje, para nós, né, com duas leituras de contemporaneidades diferentes, né, de momentos históricos diferentes, mas que se dialogam e se completam, no sentido de que, em Reggio, a experiência de criatividade, da escola da criatividade, ela tem muito mais foco, né, nessa expressão por conta dos ateliês. Então, o que eu estou dizendo é, a criatividade tem que sair de todos os outros espaços e ganhar a expressão. Por isso, tantas aulas de observação, tantos ateliês, né, sempre habitados por artistas, por profissionais que entendem de técnica, que entendem de iluminação, que entendem de têmpera, de cor, de mistura, porque isso é extremamente importante. A criatividade, ela existe também a partir de condições técnicas, de regras técnicas, de conhecimento técnico. Quando você observar uma experiência de Reggio Emílio, você vai ver as crianças desenhando na sombra, as crianças fabricando a própria pintura, a própria tinta, têmpera, as crianças observando para fazer desenho, o desenho de observação, a lupa sendo usada para ampliar a folha, para ampliar a nervura da folha, a fotografia para pegar a iluminação de outro ângulo, de outra forma. Tudo isso para dar sentido ao que em Reggio Emílio é extremamente importante, a escola da expressão. A expressão da criança, a expressão das linguagens, as 100 linguagens, a multiplicidade do mundo. Mas também em Reggio, a criatividade não é uma faculdade mental. O indivíduo mentalmente é capaz de ser criativo. Nós já falamos aqui que se houver alguma regra no mundo, a criança é capaz de entender e perceber essa regra. Então, mesmo a criança que nunca modelou, que nunca desenhou com sombra, que nunca percebeu o bidimensional e o tridimensional, ela é capaz de desenvolver essa percepção se a projetação, se a escolha, se o desejo dela direcionaram ela para essa busca, para essa procura. Lembrando que a busca, a procura já é o encontro. Quando uma criança está buscando alguma coisa, né, buscando compreender, ela já está no encontro disso, só que está chegando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então essa busca vai obrigatoriamente levar a criança a um encontro, e esse encontro é o da própria criança, da condição da criança, de todos aqueles elementos que também o atelierista e o próprio conceito de projetação amplo, múltiplo, vai proporcionando. Outro fato importante é que a diferença dos processos criativos precisam ser respeitados. Quando nós pensamos em processo criativo, a gente sempre tem uma coisa do tipo assim, alguém criar uma coisa que não existe. E essa ideia não procede tanto, né? Criar uma coisa que não existe à criança é forçar demais. Portanto, para a criança, e sobretudo lembrando que a origem da criatividade, do conceito de criatividade, está em Vygotsky, né? No caso de Reggio, a gente então observa que lá em Vygotsky, criação na infância, criatividade na infância é um processo pobre, bem mais pobre do que a gente imaginava. E é difícil a gente aceitar essa ideia, porque normalmente a gente diz assim, ó, a criança é mais criativa que o adulto. Volta lá em Vygotsky, lê bem direitinho, que nós vamos ver que não é bem assim. Vygotsky vai dizer, não, o adulto é muito mais criativo e tem muito mais condição, justamente porque ele domina muito mais as linguagens. Pensando de uma forma bem simples, bem comum, uma criança seria incapaz de produzir um desfile na Marquês de Sapucaí. Por quê? Porque ela não domina lantejoulas, armadura, iluminação, fogo, cores, costuras, modelagem, ela não domina tudo isso. Mas por que um adulto é capaz de produzir isso na Marquês de Sapucaí? Porque ele tem o domínio de todas essas técnicas de iluminação, de criação, de armação, de modelagem, de estrutura, de enredo. Portanto, o adulto tem mais condição de criatividade
Porque ele juntou técnica, 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 saberes, 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 e de tanto juntar diacrônico e sincrônico, ele tem um lugar onde ele pode usar isso como ele quiser, ou seja, ele tem infinitos recursos e pode utilizar tanto quanto queira. Se eu pedir isso para a criança, a gente vai observar o improviso, a não maturidade, a construção, mas não o em construção, mas não o construído. Então, é importante porque se de fato o atelierista, o ateliê está na experiência de Reggio Emilia, é porque ele tem uma função. E essa função é justamente fazer com que o processo criativo possa emergir na criança, tanto quanto a criança pode ir se aproximando do adulto. Tudo aquilo que um adulto sabe, uma criança também pode saber. Isso está lá em Reggio. Ou seja, se um adulto sabe pintar, uma criança pode também aprender a pintar. Se um adulto sabe costurar, uma criança também pode saber costurar. Se um adulto sabe, uma criança pode chegar no mesmo lugar. Agora, isso é um processo que vai sendo margeado, delineado e construído de maneira intercambial. Então, nós, atelieristas, educadores, família, contexto social, vamos fazendo esse intercâmbio interpessoal. Tudo aquilo que esse contexto sabe é oferecido à criança. O mundo inteiro é oferecido à criança. E ela faz escolhas, quer estudar o Bosc, quer estudar corte e costura, quer estudar versos, quer estudar métrica. Então, o adulto tem que tornar visível coisas. Quanto mais eu dou visibilidade às coisas, para as crianças, mais elas têm condições de ter insights, perceber desejos e fazer essas buscas, essas rotas de aprendizagem que são individuais. E por último, vale lembrar que criatividade é um processo eterno, ele não tem fim. E se não tem fim, tem a ver com tudo que nós conversamos até agora sobre o conhecimento. A experiência que dá origem ao conhecimento, ela é muito mais importante do que qualquer teoria e suas orientações metodológicas ou didáticas. Até a próxima!